Olá, sejam bem-vindas a mais um vídeo no canal. Bom, fiz a minha rotina de rosto há cerca de 10 minutos, mais ou menos, portanto ainda está a hidratação aqui a secar um pouco e eu vou aproveitar para fazer maquilhagem e quis compartilhar com vocês. Bom, eu vou utilizar corretor e vou utilizar o Revlon Color Stay Weekend e vou utilizar de corretor e também nas partes que eu necessito de corrigir, que normalmente é o centro do rosto onde eu tenho mais vermelhidão. Este corretor é muito bom. E eu tenho usado desta forma, em vez de usar base, utilizo eu. Bom, aqui assim, na olheira, hoje até nem tenho tanta quanto costumo ter. Ainda não temos o cão a ladrar, mas não deve tardar muito, porque ele está sozinho. É a vida. E agora com o pincel mais larguinho, integro. Tempo de alergias, não é? Alergias, picadas de insetos. Colocar mais um pouquinho aqui na zona da olheira, mesmo muito pouco, e com o dedo integro. É mais fácil e o produto não se perde tanto do que... Acaba por não se perder tanto o produto porque o pincel e a esponja absorvem sempre um pouquinho mais. E eu é aqui, exatamente neste sítio, que tenho mais olheira, no fundo. Estão a ver? Agora, com a borla, estas coisas são boas porque, caso não queiram colocar pó, pelo menos faz tipo uma pré-selagem, sabem? E isso é bom. Bom, vou utilizar o Sculpting da Touch da Kiko. E depois só para dar dimensão ao rosto, porque a base retira.
E isto acaba por voltar a dar aqui os contornos naturais do meu rosto. Este não é bronzer, é mesmo contorno, portanto. Agora o que é que eu vou fazer? Vou selar com o pozinho True Skin da Catrice. Vou selar a zona da olheira. E hoje eu vou usar pincel. Ver se necessita. Não quero que fique tão pesado. A borla às vezes fica um pouco mais pesado do que o pincel. E assim eu evito. E o que tiver no pincel trago para o centro do rosto. Agora pego no pozinho True Match da L'Oréal e passo para selar o rosto. O blush da Kiko, este assim, que tem um tom magnífico, vai logo aqui dar um up. Tendo a vossa preparação de pele feita, os produtos depois até parece que deslizam melhor na vossa pele. Não sobressai textura, não... Estão a ver? É diferente. Têm que fazer uma boa preparação de pele. Sempre. Não é só quando se maquilham. Atenção. Sobrancelha. Hoje vou usar o lápis da Primark. Fui lá aqui há dias e não havia. Portanto, não sei o que se está a passar, porque o do Mercadona, também a última vez que eu estive lá, também não havia. Portanto, não sei se estão a remodelar, se estão a reformular o Mercadona, de vez em quando, tal e qual como fez com as máscaras, não é? Pode ser que esteja aí a reformular os produtos. E vou usar o fixante da Andrea Profissional. O lápis é da Primark e o fixante é da Andrea Profissional. Fixante de maquilhagem Maybelline, mas o que está aqui dentro da embalagem é o da Revolution. O da Maybelline tinha acabado e o pump do Revolution partiu-se não sai produto, e então passei para aqui.
Naked 2, algo muito simples. Vou buscar aqui o primer. Primer não, é uma sombra em creme da MAC. Assim. E vou colocar como primer. Utilizá-la. Ela é uma sombra em creme de longa duração. Vou utilizá-la a modo de primer. Os olhos vão ficar uma coisa bem simples. É só para dar uma abertura do olhar. Bom, ela é assim, não é? Vocês esta paleta já conhecem. Vou à segunda sombra e passo por toda a pálpebra. Ela é um bege rosado. Acaba por selar a pré-base. E depois vou à quarta e passo aqui a transição. É um tom mais frio. Esta paletinha da Mua à quarta sombra e coloco. Desde o canto interno até quase meio. Portanto, para lhe dar aqui uma... Quanto mais clarinha for a sombra, do canto interno até meio do olho, mais alarga o olhar. E o olhar parece que o olho é maior. Ok? E com esta mesma paleta vou com um pincelzinho ao castanho mais escuro e aqui rente às pestanas para dar um pouco de dimensão e subir. Portanto, dá a sensação que estamos a fazer uma espécie de lifting. Isto é muito prático. Mesmo muito prático fazer desta forma. Integra-se tudo. Vai-se à outra, a mesma coisa. Bem rentinha as pestanas e depois esfuma-se para cima. Para encontrar o outro castanho que usámos antes. Depois esfuma-se. As meninas que dizem que têm a pálpebra descaída, esta é uma boa forma de o olho parecer maior e ao mesmo tempo que está levantado, tanto que aqui não há pálpebra descaída. Eu não tenho pálpebra descaída, felizmente, mas conheço meninas que têm e que dizem que têm uma certa dificuldade muitas das vezes em conseguir que a maquilhagem fique perfeita nesse sentido, no sentido que o olho parece que vai descair. Porque descaído ele é, não é? Mas a maquilhagem às vezes
faz ainda parecer mais. E assim desta forma. Portanto, eu gosto que seja mais puxado, o mais puxado possível. Agora venho novamente à Naked com um pincel à cor mais escura, que é um preto, e faço apenas um rabisco. Portanto, assim. Okay. Bem rente às pestanas. Agora, com um lápis castanho, vou fazer a linha d'água superior, mas de modo a que as pestanas fiquem pretinhas, neste caso castanhas. Ou seja, eu faço assim, eu até aqueço o lápis, eu faço assim e depois integro bem, como se estivesse a selar. Em vez de fazer o risco do eyeliner, não, porque ao fazer isto, portanto, está a integrar bem. Faço assim primeiro. Sei que há pessoas que lhes fazem impressão quando eu faço isto, por isso é que eu evito fazer. E agora, tipo lápis deitado, vai escurecer tudo. E o olho vai dar logo outra dimensão. Vai dar outra dimensão ao olho. Vou utilizar primer. Este é o da Essence. Possível. Eu vou deixar secar um pouco, que eu até fiquei abismada com aquilo. Vou deixar secar um pouco o primer. Eu coloco as fibrazinhas. Depois dou-lhe mais uma camada, para ver. À paleta buscar um pouquinho de castanho. À Naked, à quarta sombra. Mas só faço até meio do olho. E tá. Dá mais uma camada para ver. Já agora tenho curiosidade. Para ela ficar com aquele pestanão, quantas camadas ela deve ter colocado. Pois, ela deve ter colocado umas boas camadinhas. Enquanto seca um pouco o primer, é o 404 da Kiko. E o meu está a acabar.
Máscara de pestanas Hyperlash da Catrice em tom castanho. No tom castanho. Esta máscara faz uma pestana muito bonita. É preciso é trabalhá-la. Portanto, Superstay Dead Tint da Maybelline, na cor 55. Tem sido uma cor que eu tenho usado non-stop. E foi este o look de hoje. Espero que tenha servido de inspiração para cuidarem de vocês. Vou-vos aproximar a câmera para verem como é que ficou o olho. No fundo é para usarem os produtos que têm em casa, ok? Não é para irem comprar o que eu tenho aqui, porque, por exemplo, ontem eu até utilizei a paleta da Charlotte Tilbury, mas nós temos que usar aquilo que compramos e que quando compramos era aquilo que queríamos, portanto temos que gastar e usar e fazer com que as coisas resultem, porque no fundo é isso mesmo. No fundo, é fazer com que as utilizemos em nós de modo a gostar de ver aquilo que, no fundo, fizemos. Espero que tenham gostado desta partilha. Esta partilha é apenas de incentivo ao autocuidado, nunca esquecendo que antes da maquilhagem tem que existir uma boa preparação de pele. Mesmo que não façam maquilhagem, uma boa preparação de pele, ok? Com vocês, um beijo no vosso coração e encontramo-nos no próximo vídeo.